Hoje eu tô aqui num lugar diferente para falar um pouquinho com você sobre o como ser professor também é ser biólogo. Então, bora comigo nessa discussão? Oi, você que está me assistindo, tudo bem? Eu espero que sim, eu sou a Júlia e sejam todos muito bem-vindos para mais um vídeo do canal. Eu sou licencianda de Ciências Biológicas e eu estou agora no 4º semestre da faculdade. E eu resolvi trazer aqui no vídeo de hoje esse tópico, esse tema, essa conversa sobre que o professor de Biologia, ele também é sim biólogo. Porque por mais que você vai se formar um licenciando de Biologia apto a dar aulas, a ser professor, você também pode exercer o biólogo dentro de você. Você precisa sempre estar em busca de constante conhecimento, fazendo pesquisas, fazendo experimentos. Então, sim, o professor de Biologia, ele também é biólogo. Então, bora bater um papo com isso comigo? Quando a gente está na faculdade de Biologia, a gente é incentivado muito a participar de projetos de pesquisa, projetos de extensão, fazer coisas para estar sempre em busca desse conhecimento extra classe, né, fora das aulas. Mas não significa que depois que a gente se forma isso acaba. Porque, por exemplo, se você for ser um professor de biologia em uma escola ou professor de ciências, é você quem vai puxar a frente para fazer esses diferentes projetos, sabe? Então, precisa sempre estar em busca de fazer coisas diferentes, né? Exercendo o biólogo que habita dentro do professor de biologia. Porque para você fazer uma aula, você vai ter que planejar, você vai ter que procurar diferentes recursos, muitas vezes que você vai encontrar nas suas coisas da faculdade para dar aula para o ensino médio, para os anos finais, enfim. Então, precisa dessa constante busca, sabe? E também de fazer diferentes, como eu posso dizer, buscar diferentes recursos para aprender essas aulas dos alunos, sabe? Eu tenho, na minha outra faculdade que eu faço, que é a Economia de Influência Digital, eu tenho um professor de uma disciplina que as aulas dele são muito envolventes. São aulas gravadas, então já tem aquela restrição de que não pode ser uma aula muito longa, porque senão os alunos não conseguem prestar muita atenção. Mas esse conceito vale também para as aulas presencial. Porque, por exemplo, quando você tem uma manhã inteira de uma disciplina, os últimos períodos você não está mais nem ali prestando atenção no que o professor está falando. E nos primeiros você está hiper focado, sabendo tudo, respondendo todas as perguntas. Então isso é uma coisa natural, tanto online quanto presencial. Mas o que eu gosto desse professor e o que me anima a ver as aulas dele é porque toda aula é diferente. Toda aula ele traz um recurso diferente, sabe? Eu gosto muito das aulas que ele traz exemplos de pessoas famosas. Então ele pega, por exemplo, o exemplo da Anitta, de qualquer famoso assim que todo mundo conhece, e ele faz toda a aula, todo o conteúdo da aula pensando naquela pessoa e na vida daquela pessoa. Então, por que a gente não pode fazer isso nas aulas de ciência? E para fazer isso, precisa de pesquisa. Então, vai exercer esse papel do biólogo também, pesquisando recursos diferentes que você pode utilizar na sua aula. E um professor de biologia que ele aceita ser esse biólogo, né, tem essa mesma visão que eu estou trazendo aqui, de que sim, um professor de biologia ele também é um biólogo, ele tem muitas vantagens dentro de uma sala de aula, sabe? Porque ele não vai ensinar só a biologia, mas ele vai ensinar e vivenciar o que ele ensina, sabe? Ele vai aplicar a ciência todos os dias da vida dele. Então eu trouxe aqui alguns exemplos de como que isso pode se manifestar. E o primeiro exemplo que eu trouxe aqui é a questão da experiência prática. Porque ao longo da faculdade a gente faz muitas experiências, muitas aulas práticas em todas as disciplinas que são específicas. Então é quase que em todas as áreas mesmo da biologia. E isso nos dá uma experiência muito rica em aulas práticas, né? Relacionado a realmente qualquer conteúdo de ciências que você vai aplicar sendo professor. Então, são várias as experiências que podem se ter, tanto em laboratório como em sala de aula, mas eu não digo voltada realmente para laboratório, sabe? Só aula prática no laboratório. Uma saída de campo também é uma aula prática, sabe? Então, rever, assim, esses conceitos também, reconstruir esses conceitos dentro de você, sabe? Sobre o que é uma aula prática. Como eu posso fazer uma aula prática com o que eu tenho aqui, com os recursos que eu tenho nessa escola. Então, isso é uma coisa que
vai enriquecer muito essa experiência dos alunos, porque a gente pode compartilhar experiências reais que a gente teve ao longo da faculdade com essas experiências, com as explorações de campo, com as viagens técnicas. Então é uma vasta área assim que você pode compartilhar com o seu aluno e até trazer para contexto de mundo real, obviamente, né? Então é uma coisa que vai enriquecer muito a jornada do estudante e com certeza ele vai te ter como professor favorito. A segunda coisa que eu trouxe aqui é a paixão pela matéria, porque com certeza um biólogo que escolhe ensinar biologia, ele é apaixonado por essa área, sabe? E isso vai acabar incentivando os alunos, porque os alunos eles vão ser contagiados por essa paixão, por esse entusiasmo que você tem quando você fala as coisas. Eu tenho certeza que você já teve aquele professor que chegava na sala e falava tal coisa, tal acontecimento, isso acontece por causa disso, que vai resultar nisso, naquele outro, não sei o quê. E com certeza você também já teve aquele professor que chega e fala assim, vocês sabem o porquê isso acontece? Isso acontece por causa de tal coisa, sabe? Ele encarna, assim, um personagem entusiasta por aquilo que ele está ensinando. E isso é uma paixão que é transmitida para os alunos. E muitas vezes vai influenciar os alunos a fazerem biologia futuramente, né? Quem sabe? Eu fui muito influenciada pelos professores que eu tive. Eu tive ótimos professores de biologia no meu ensino médio e os dois são uma grande inspiração para mim e grandes incentivadores. Então, um deles eu tive assim um contato mais próximo, sabe? Hoje a gente é grandes amigos e é uma inspiração muito grande, assim, porque ele nem não tinha se formado ainda, ele estava ali nas apresentações de estágios finais e ele já estava na minha escola dando oficinas, né, antes dele ser professor de biologia que ele é hoje, em todo médio e nos técnicos. Então é uma grande inspiração e foi uma grande influência para mim, porque foi uma diferença muito grande assim que eu tive no terceiro do médio, trocou quase todos os meus professores. E veio uma professora de biologia que ela não era entusiasta pelaquela área, sabe? Ela era formada, mas ela não entendia o que ela estava falando e ela não tinha essa paixão para transmitir para os alunos, sabe? Então o que acontecia é que ninguém tinha muito interesse de participar das aulas dela. E quando chegou esse professor mais novo, mais despojado, sabe? Mais no linguajar dos alunos, inserido no nosso dia a dia, ele cativou todos os estudantes e todo mundo passou, eu tenho certeza, a ter um carinho maior pela biologia por causa dele. Então sim, nós professores podemos influenciar os alunos se a gente gosta da biologia, né? Porque se você está fazendo só por fazer essa faculdade e não tem esse amor, você não vai conseguir transmitir para o seu aluno isso, sabe? Mas ainda não é tarde, viu? Você pode desenvolver, porque a biologia é uma área tão grande, eu já cansei de falar isso aqui nesse canal. Ela é uma área muito vasta, que tem muitas coisas e com certeza alguma coisa você vai gostar, você vai se encantar e você vai passar essa paixão para o seu aluno quando você estiver ensinando esse conteúdo, sabe? Outro ponto que eu trago aqui é a questão da atualização constante, né? Aquela coisa da formação continuada, porque um professor que é biólogo, um biólogo que é professor, ele precisa se manter atualizado da área, porque é uma área que muda muitas coisas, principalmente agora com essas novas tecnologias. Então tá sempre buscando novos conhecimentos científicos, né, verídicos, para você conseguir passar aquilo para o seu aluno também. Então, tá atualizado dessas últimas tendências. Eu acho que é uma coisa muito nata de um professor de biologia, sabe? Uma pessoa assim curiosa que sempre quer saber mais e buscar mais conhecimento. Então é muito importante estar sempre nessa formação continuada. E sem contar também essas conexões que um professor de biologia que é biólogo, ele vai manter com essa comunidade acadêmica, né? Com essa comunidade científica. Até em busca de novos projetos, geralmente eles vão ter essa rede de contato com essas comunidades pesquisadoras, científicas, enfim. E vai abrir muitas oportunidades até mesmo para os alunos, o professor ter essa rede de contato, né? Porque ele vai manter atualizado das últimas tendências, ele vai conseguir envolver os alunos nesses projetos de pesquisa, nesses projetos de extensão, enfim, outras atividades que sejam relacionadas à biologia. Então isso é um up a mais que um professor de biologia também tem. E eu acho que mais um ponto também é essa questão de entender as dificuldades dos alunos.
porque ao longo de toda a nossa formação, a gente vai estudando as matérias pedagógicas para entender como a cabeça dos nossos alunos funciona, né? Então, por exemplo, eu já tive psicologia da educação, então vai entendendo essas teorias da aprendizagem, como que um aluno aprende, sabe? Então, o professor de biologia, ele é um professor, como eu posso dizer assim, mais acessível para ser empático com o aluno, sabe? Ele vai conseguir se colocar no lugar do aluno, até mesmo porque ele já passou as mesmas dificuldades que o aluno e ele deixa isso acessível, sabe? Ele não é aquele professor que eu sou o detentor do conhecimento e você, mero aluno, não sabe nada. Então, ele vai deixar essa transparência para o aluno, porque ele já passou por essas dificuldades, então ele vai tentar inspirar o aluno e ajudar o aluno a passar dessa fase para uma melhor, né? Podemos dizer assim, porque ele vai ter essa compreensão das dificuldades que o aluno passa e com certeza vai oferecer todo o apoio, toda a orientação que ele puder oferecer, né? E por fim, eu trago aqui a questão de inspiração para as próximas gerações de biólogos, porque como eu citei o exemplo do meu professor que me influenciou a fazer biologia, eu tenho certeza que os professores que eles têm essa paixão pela área, paixão pela biologia e transmitem isso ao ensinar, com certeza eles vão influenciar os alunos de uma maneira muito, muito positiva, até quem sabe a fazer biologia no futuro e a ser ótimos professores, pesquisadores. Então é muito legal se ter esse retorno, sabe? Bom, e eu acho que é isso. Eu queria ressaltar também que é muito importante a gente ter em mente que o biólogo ativo e um bom professor são papéis e profissões diferentes, mas nem sempre esse bom biólogo ele vai ser automaticamente um bom professor e esse bom professor automaticamente não vai ser um bom biólogo, sabe? Então isso depende muito dessa capacidade de ensinar, de comunicar de uma forma eficiente, porque isso é muito essencial e muitas vezes os bons biólogos não são bons comunicadores, bons professores natos, né? Então, essa formação em pedagogia, esse desenvolvimento de habilidades que a gente tem ao longo da faculdade de licenciatura, eles são muito importantes para te desenvolver como um professor que é capaz, que é apaixonado por essa área e que vai conseguir ensinar de forma plena e clara os seus alunos, né? Mesmo, por exemplo, quando se for um biólogo, sabe? Porque, como eu falei, o professor ele pode ser um biólogo, atuando como professor, sabe? A gente tem muito esse estereótipo de que biólogo ou cientista é aquela pessoa que veste um jaleco branco, tem um cabelo descabelado, é isolado do mundo e vive num laboratório. Mas um biólogo é ser muito mais do que isso. Eu já tenho um vídeo aqui no canal falando um pouquinho sobre o que é ser biólogo. Se você quiser, eu vou deixar aqui em cima nos cards para você assistir. Então engloba muitas coisas. E ser professor é sim ser biólogo. E com isso eu finalizo esse vídeo. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Se você gostou, não esquece de deixar o seu like, se inscrever aqui embaixo no canal. Se ainda não é inscrito por aqui, me seguir no meu Instagram. Vou deixar o arroba aqui na tela. E é isso, se cuida, amigo. Beijão e tchau!